Embora eu possa confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, muito mais. Né? Paulo está tratando com os judeus que estão no meio do povo. Os judaizantes que estão no meio do povo, né, dos irmãos de Filipe. Agora veja bem, ele está falando, se há alguém que pode confiar na carne, esse alguém sou eu. E aí ele vai dar o exemplo por que ele pode confiar na carne. Né? Ele dá uns detalhes gigantescos, irmãos. Ó, circuncidado ao 8º dia. Não sei se os irmãos sabem, mas lá em Gênesis, no capítulo 17, né, vai falar a respeito do menino macho, né, tinha que ser circuncidado no 8º dia. Né, no 8º dia. Tem pessoas que misturam circuncisão com batismo e diz que a criança tem que ser batizada no 8º dia, né? Não tem nada a ver. Batismo não, é a apresentação, né? A turma confunde a apresentação com a circuncisão. A circuncisão do menino tinha que ser feita no 8º dia. A apresentação do menino era feita em 40 dias. Se fosse menina, era apresentado com 80 dias. Né? Do menino 40, do menino 80. Mas a circuncisão era feita no 8º dia. Né? Principalmente o primogênito. Então isso daí a gente vai ver lá em Gênesis 17, 12. Se alguém quiser ler, quiser abrir, abre aí. Gênesis 17, versículo 12. Já pode ler. A idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. O menino ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia, né? Sendo nascido da casa ou sendo nascido no meio dos seus servos, né? Que são, quando coloca em estrangeiro, são aqueles que são comprados de outras, né, como escravos, né, para servir, né? Então não judeus, né? Não judeus também, mas, geralmente era assim, esses escravos, né, eles, vamos dizer que se convertiam ao judaísmo também, né? Então eles adotavam a fé do seu Senhor, né? Por isso que também eram circuncidados. Se ele não adotasse a fé, estava livre, né, da regra da circuncisão. Então, ó, circuncidado ao 8º dia. Quem que era circuncidado ao 8º dia? O menino, Paulo. Aqui no texto. Paulo. Voltando no texto aqui. Não, o menino também. Mas Paulo agora está falando a respeito dele. Certo. Circuncidado ao 8º dia. Estou lá de novo em Filipenses. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha as qualidades. Linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então Paulo está dando as características de quem era Paulo, né? Se alguém pode confiar na carne, esse alguém seria ele, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ou seja, era uma das tribos bem assim, ao qual Deus tinha um amor muito grande, né? Hebreu, nascido de hebreu, ou hebreu de hebreu, né? Quando ele está dando essa característica, né? Hebreu de hebreus, ele está falando, ó, não só eu sou hebreu, meu pai é hebreu, minha mãe é hebreu, os meus antepassados são hebreus, né? Então, hebreu de hebreus.
Quanto à lei, fariseu. Irmãos, o farisaísmo na época era a maior religião, né, que existia, predominante, muito forte. Então, fariseu era uma religião, pastor? Era o judaísmo. Era o judaísmo, né? Mas nós tínhamos duas categorias, né, de judeus. Nós tínhamos os fariseus e tínhamos os saduceus, né? Mas os fariseus eram mais rígidos à lei, né, mais apegados à lei, né? Então, né, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha quem era Paulo. Né? Irmãos, e Paulo perseguia a igreja, que ele dá uma característica, né, dele como um perseguidor da igreja. Mas veja, perseguia por causa da religiosidade. Ele perseguia por causa da religiosidade. Né? Por quê? Porque o povo, né, o cristão, estava crescendo. E qual era a mensagem? Sobre Jesus. Né? Justamente aquele que os fariseus pregaram na cruz. Justamente aquele ao qual os sacerdotes pagaram para o povo negá-lo. Aqueles que os sacerdotes comprou, né? Não sei se os irmãos sabem, mas os sacerdotes pagaram, né, para aqueles guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus, porque eles viram, né, Jesus. Eles viram os anjos, a glória do Senhor. Né? Eles viram que Jesus ressuscitou. Mas, né, os sacerdotes do templo pagaram, né, quantia, valor muito alto, para eles ficarem quietos e dizer que o corpo foi roubado. O corpo de Jesus. Né? Olha só. Esse é o fariseu. Né? Sacerdote fariseu. Então Paulo era assim, né? Perseguia a igreja, porque a igreja estava anunciando o Senhor Jesus, né? Quanto à justiça que há na lei. Então, seja, ele era perseguidor por causa, né, das leis, no qual ele guardava e achava estar certo. Né? Então esse era Paulo. Um detalhe, irrepreensível. Né? O irrepreensível, deixa eu ver se eu tenho aqui o detalhe desse irrepreensível. É alguém provado, alguém com qualidade, irrepreensível, alguém tipo forte, né? Alguém que passou por testes e foi, né, aprovado. Ele é um cara provado, testado, né? Então esse era Paulo. Mas olha o verso 7, é lindo demais, né? O verso 7 em diante, né? 7 e 8, irmãos, praticamente é como se fosse aqui o coração do livro, né? de Filipenses, né? Porque Paulo ele vai dar uma definição aqui muito profunda. Olha só: mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. As coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que para o apóstolo Paulo era ganho? Toda essa lista que ele passou. Circuncidado ao 8º dia, né? Sem dúvida apresentado, né, com 40 dias, ser hebreu, guardador da lei, fariseu, ou seja, toda essa qualidade, Paulo está falando assim, ó, por causa de Cristo.
eu considero essas coisas tudo perda de tempo. Tudo perda. Por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, ou como escória, como esterco, algo sem valor, algo que é tipo, só presta para ser lançado fora. Aqui está como, considero como lixo. Lixo, né? Escória, algo sem valor, aquilo que é lançado para cães, né? No termo grego, ele vai trazer isso, aquilo que é desprezado, lançado a cães, a porcos. E ele considero como refúgio para ganhar Cristo. Pode falar? Tipo, além dele ter uma consideração como perda, é meio que na realidade ele rejeita também, né? Ele rejeitou, né? Tipo, sim. Todo esse contexto ele falou que isso tem que ser rejeitado. Na realidade ele viu que tipo assim, de nada tinha valor, né? De tudo que fez, de todo esforço, porque irmãos, sinceramente, o apóstolo Paulo ele doava a vida por causa disso, por causa do que ele acreditava, né? E isso é tão real que a mesma dedicação que ele tinha para o farisaísmo, agora ele traz para o cristianismo. A mesma dedicação, o mesmo empenho, né? O se entregar, né? De corpo e alma, né? Para aquilo que ele acreditava, ele traz isso também para o cristianismo. Né? Quem é Paulo, irmãos? Né? Na questão do cristianismo, uma pessoa que abriu mão da própria vida, que se entregou mesmo por amor de outras pessoas, por amor do Evangelho. Ou seja, é a mesma dedicação que ele tinha, né, quando fariseu. É a mesma dedicação. Né? Só que agora o que ele tinha lá atrás, ele olhando para as coisas lá de trás, fala assim, perca de tempo. Né? Não passa de lixo. Irmãos, imagina um judeu vendo o apóstolo Paulo falando um negócio desse. E ele está falando com os judaizantes. Né? Ele tá apresentando. Se alguém tem, né, com que se gloriar na carne, esse alguém sou eu. Né? Eu vou te mostrar. É como se estivesse falando assim, eu vou te mostrar um pouquinho só para você saber quem sou eu. Vou dar minha ficha, né? Vou te dar aqui, eu vou puxar a capivara. Meu relatório. Exato. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Né? Dando referência da sua vida. Quem era o apóstolo Paulo? Né? Lá atrás, no período né, da religiosidade. Né? E aqui ele está, né, dizendo, tudo isso daí eu considero como perda. Perda de tempo. Não valeu de nada. É escória, é lixo, é tudo como esterco. Meu Deus.